Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Essa palavra eu acho muito bonita, uma palavra verdadeiramente maravilhosa, aonde fala desse amor de Deus, né? O amor de Deus revelado em todas as Escrituras. O amor de Deus está ali. Por mais que no Antigo Testamento fale muitas das vezes de um Deus irado com um povo desobediente, mas todas as vezes que mostra a manifestação da ira de Deus e a manifestação da justiça de Deus, mostra também a manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Sempre quando Deus exorta o seu povo, Ele manifestava uma graça, manifestava uma misericórdia, deixava alto e evidente o seu amor. Então aqui em 1 João, nós falamos na semana passada sobre a unção que nos guia sobre toda a verdade. E agora João fala que aquele que é justo, aquele que é nascido dele pratica a justiça. Agora João fala para aqueles que são nascidos dele. João fala: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então primeiro nós vamos tratar esses 3 capítulos. Eles têm muita doutrina aqui. João coloca muita doutrina. Nós podemos falar da doutrina da adoção, nós podemos falar aqui da doutrina da escatologia, da volta de Jesus, nós podemos falar da doutrina da glorificação e da santificação, mas eu vou tentar resumir, não falar muito das doutrinas, mas principalmente da adoção, porque marca central desse versículo é isso. Então a Bíblia fala desse grande amor. Olha que João começa a dizer: vede, olhe, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Em outras palavras, Ele nos chama a atenção para nós olharmos para o grande amor de Deus. Ele para, e quando você olha para isso que João está dizendo, que grande amor nos tem concedido o Pai, o que você pensa deste amor? Para você, o que é este amor? Claro, você se lembra da cruz, você se lembra dessas coisas maravilhosas que foi feita por Cristo na cruz, como aquela célebre frase de Agostinho: a cruz foi o púlpito aonde Jesus pregou o amor, aonde Deus pregou o amor através de Jesus Cristo, claro. Mas o que mais passa na sua cabeça? O que seria esse grande amor de Deus? Então eu queria falar um pouco desse amor, para depois nós falarmos um pouco da adoção. Esse amor de Deus, ele é um amor que é antes de tudo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Nós até lemos isso na palavra introdutória, porque nós vamos entender o que diz esse texto aqui, que muitas das vezes é entendido de forma muito errada, e às vezes explicado de forma muito errada. Então a explicação vai ser um pouquinho difícil, eu vou tentar explicar para vocês. Romanos 8, 29 e 30 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Talvez você está pensando: o que o pastor falou? Não estou entendendo nada mais. O pastor falou de amor, agora foi para outro lugar. Esse amor é antes de tudo. É isso que eu quero mostrar para vocês. O texto começa a dizer: o que dantes conheceu. E aí alguns vão dar a interpretação assim: olha, Deus, se você prestar atenção, o que dantes conheceu, Deus vai fazer alguma coisa com essas pessoas, ou melhor, Deus vai fazer 3 coisas, que é a súmula da salvação. O que é a súmula da salvação? É Deus justificar, é Deus chamar, é Deus justificar e é Deus glorificar. Isso completa a salvação do homem. Deus chama e traz, Deus justifica e Deus glorifica. Então está dizendo que é o que dantes ele conheceu, ele fez isso. Ele salvou de forma completa. Ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Mas o problema é nós entendermos
entendemos o que é que significa o que Dante conheceu. Por muito tempo, eu pensava que esse Dante conheceu era que Deus, pela sua onisciência, havia olhado no corredor do tempo e havia visto aquilo que eu ia escolher, aquilo que eu ia fazer, e havia visto que eu seria bonzinho, que eu faria algumas coisas boas, e a partir dessa escolha que Deus visse em mim, Deus pegaria e me escolheria. Não é isso. Não é porque se nós formos em Romanos capítulo de número 9, versículo de número 11, vai contrariar a Bíblia. Por todas as vezes que nós damos explicações erradas na Bíblia, ela se conflita. Então Romanos 9, verso 11 diz assim: não tinham gêmeos feito nem bem nem mal, para que o propósito da eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Ou seja, eu vou explicar para vocês, o propósito da eleição não é feito pelo bem que Deus olhou lá na frente que a pessoa faria, porque a Bíblia vai dizer que Deus não escolhe alguém porque Ele viu algo bom nela, até porque não há nada bom em nós. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não escolhe alguém porque Ele viu alguma coisa na pessoa, mas isso está apenas no seu amor. Ou seja, essa palavra conheceu, você tem que entender ela como a Bíblia diz: e conheceu Isaac, a sua mulher Rebeca. Ou seja, ele teve um relacionamento íntimo com ela, e por isso que a Bíblia diz que é um mistério entre Cristo e a igreja, o homem e a mulher, porque há intimidade. Então aqui esse amor, ele é antes de tudo. Deus amou a pessoa, Deus colocou o seu amor e conheceu ela com intimidade. Então antes de tudo, esse amor, ele é eterno para com a pessoa. Ele é um amor incondicional antes de todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa que João está dizendo. Esse é amor que Deus nos deu antes de tudo. É antes de tudo o amor de Deus está estabelecido. Deus não nos ama por causa de alguma coisa em nós, mas é nele e no Filho dele, desde antes da fundação do mundo. Veja, esse amor também, que é um amor antes de tudo, ele é um amor incondicional. O que é incondicional? Não tem condição. Não há condição para que Deus possa amar. É um amor incondicional. Deus diz: com amor eterno eu te amei. Se é eterno, é aquilo que não tem início, é aquilo que não tem fim. É um amor eterno. Desde sempre Deus propôs a amar e Deus amou. E aquele que Deus amou, Deus chamou. E aquele que Deus chamou, Deus justificou. E aquele que Deus justificou, Ele há de glorificar. É um amor eterno que Deus deu para nós. O amor de Deus, ele é imutável. O amor de Deus é como o sol. Imagine o sol. O sol, ele não muda. As nuvens podem vir. As nuvens são a nossa incredulidade. As nuvens são a nossa insegurança. Mas o sol está brilhando sobre as nuvens. Assim é o amor de Deus. E o nosso amor, o amor de Deus não depende do nosso amor. O nosso amor é como a lua. Ele muda de estações, ele mingua. Hoje eu estou no primeiro amor e amo a Deus muito. Daqui a pouco eu já não estou amando tanto como antes, mas o amor de Deus permanece o mesmo, porque Ele diz: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. O amor de Deus não muda, muda na nossa concepção que estamos amando menos, mas Deus continua o mesmo. O amor de Deus é como o próprio Deus. O amor de Deus, ele é imutável. Sabe por quê? Porque justamente não havia nada em nós. É o que diz Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia, ou pela sua graça. O que é graça? Favor imerecido, aquilo que você não merece. Ou seja, você não era objeto do amor de Deus, você não merecia o amor de Deus. E aí você pergunta: pastor, então por que Deus me amou? Pastor, então por que Deus me fez seu filho? Pastor, então por que Deus fez isso? Eu não sei, chegaremos no céu para perguntar a Ele. Mas uma coisa é, se o Espírito tem morado em ti e tem testificado contigo que você é um filho de Deus, você pode se alegrar, porque Deus te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Isso partiu dele. Algumas pessoas pensam assim: não, Deus me ama porque eu amei Ele, eu amei, eu procurei, eu amava Deus, pastor, eu buscava Deus. Não. 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Não partiu de nós. Nós podemos até pensar que amávamos Deus. Nós podemos até pensar que desejávamos Deus. Não.
Nisto está o amor de Deus, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nisto está o amor de Deus, não que nós tenhamos o amado, mas que Ele nos amou primeiro. Ou seja, da onde que parte? Parte dele. Um amor maravilhoso, eterno, um amor que não muda. E quando João está falando isso, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. João está vindo toda esta natureza deste amor. Um amor incondicional, um amor imutável, um amor verdadeiro, um amor que nós podemos nos apegar com todo o nosso coração nele, porque é um amor que jamais muda. Agora, uma coisa é certa: se esse amor de Deus variasse baseado naquilo que nós fazemos, nós estaríamos muito perdidos diante do Senhor. Mas graças a Deus, esse amor permanece o mesmo por nós, e nós podemos ter plena confiança que o Senhor nos chamou, nos justificou e há de nos glorificar. É isso que João está dizendo para nós. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí está. O povo acha que todos são filhos de Deus. Todo mundo fala, eu sou filho de Deus, em qualquer lugar. Mas não. As Escrituras não ensinam isso. Filhos de Deus, olha o que João está dizendo. Deus tem concedido ser chamado. Fôssemos chamados, ou seja, chamados filhos de Deus. É sinal que antes não éramos filhos. Então, nós agora somos filhos, mas antes não éramos. E por que nós somos filhos? Por causa do amor de Deus. Esse amor que fez Deus nos adotar em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, como está em Efésios capítulo de número 1. Porque nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Elegeu, escolher, amar. Deus nos amou em Cristo antes da fundação do mundo, para nos fazer santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, aqui está, nós não éramos filhos. Olha, a Bíblia vai dizer algumas coisas sobre filhos. Primeiro, se você ler o livro de Lucas e pegar a genealogia em Lucas, a genealogia de Jesus, ela em Lucas vai retroagindo, né? E aí ela vai retroagindo e ela chega lá no final e diz assim: e Adão, filho de Deus. Está bem assim no livro de Lucas a genealogia. Mateus está diferente, vem falando, vem de Abraão, vai para frente, chega até Cristo. José, Maria, Cristo, filho de Davi. E chega Cristo, filho de Deus. Então, a genealogia em Lucas é o contrário. Adão, filho de Deus. Então, primeiro, nós temos Adão como filho de Deus. Só que Adão fez o que nós conhecemos? Adão, ele pecou. E quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso e perdeu o direito da árvore da vida. E perdeu todo o direito. Porque Deus falou, o dia que comer dessa árvore, morrerás. Morrerás, você pode entender. O dia que comer dessa árvore, você perde o direito de filho. Adão foi expulso do paraíso e agora todos aqueles que vão nascer em Adão, toda a genealogia de Adão serão bastardos, não serão filhos de Deus. Nascerão debaixo de uma maldição. Então Deus precisa adotar essas pessoas como filho. E aí por isso que você vai ver em Jó, anjos sendo chamados filhos de Deus. São criados diretamente por Deus. Anjos são chamados filhos de Deus. Adão são chamados filhos de Deus. E depois Deus adota Israel. Um povo inteiro como nação, Deus adota, Deus cria Israel, Deus começa a adotar homens e criar uma nação, e Deus fala, do Egito chamei meu filho, a nação de Israel, e adota aquela nação. Por isso que Romanos 9 vai dizer que deles, de Israel, pertence a adoção, o pacto, a lei, e Cristo segundo a carne. Então Deus adota a nação de Israel. Ou seja, todos aqueles que estão fora do pacto de Deus, todos aqueles que não têm comunhão com Deus, não são filhos de Deus. E aí João está querendo nos ensinar isso. É isso que João está querendo dizer para nós. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, de nos sermos chamados filhos de Deus. Se nós não éramos filhos, o que nós éramos? Nós vamos ver em Romanos 8:7, que diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, Paulo está ensinando algo para a gente. Paulo está dizendo que aquele que anda conforme a carne, e qualquer um que não é filho de Deus anda conforme a vontade da carne, Paulo está dizendo, é inimigo de Deus. E quem é inimigo não é filho.
E quem é inimigo não está adotado na família de Deus, não tem comunhão com Deus, é inimigo, está fora, está excluído, está destituído. E é isso que a Escritura vem nos ensinar. Quem lembra da passagem do filho pródigo? O filho pega a sua riqueza, o filho torna e vai embora e gasta conforme ele queria, e está comendo as bolotas do porco. E quando o filho diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, porque na casa de meu pai tem fartura. E quando o pai sai correndo atrás daquele filho e abraça aquele filho, o pai diz assim: traz um anel, traz um boi cevado, traz sandália para ele, porque este meu filho que estava morto voltou e tornou a viver. Ele tinha se tornado bastardo e morto, mas agora aquele pai tinha adotado novamente o seu filho. E é isso que Deus fez conosco. Nós éramos os filhos pródigos, nós não éramos filhos, nós éramos tornados bastardos. Para Deus nós estávamos mortos completamente, mortos em delitos e pecado, sem Deus, afastados da aliança e da promessa, éramos completamente distintos de qualquer realidade espiritual, mas o Senhor nos adotou, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo de número 2: e vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo: em outro tempo nós andávamos conforme filhos da desobediência, não filhos de Deus, filhos da desobediência. Aí Paulo diz: entre nós todos também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então veja bem, a Escritura está falando que nós éramos filhos de duas coisas anteriormente: de sermos amados por Deus, de termos a revelação do amor de Deus, de termos por fé aceitado sermos filhos de Deus. A Bíblia fala que éramos filhos da desobediência, a Bíblia fala que éramos filhos da ira. A Bíblia não nos chama de filho de Deus. Filhos da desobediência, a Bíblia diz, e filhos da ira. Colossenses vai retificar isso: mortificai a vossa carne, mortificai as obras do vosso corpo que está entre vós, das coisas as quais faz vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses também diz que éramos filhos da desobediência, ou seja, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos de Deus, como Paulo vai dizer, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, já sendo reconciliados, seremos salvos na sua vida. Então olha o que Paulo está tratando: a doutrina da adoção, é o que João está tratando também, a doutrina da reconciliação. Ou seja, nós não éramos filhos de Deus. Qualquer pessoa que chegar e falar assim: eu sou filho de Deus, tu pode dizer para ela: você não é filho de Deus. Filho de Deus é só aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. É só aqueles que pela fé acreditam que Cristo morreu por eles e que Cristo os adotou e os fez filho para o seu Deus e Pai. Porque antes disso nós não éramos filhos. Não éramos filhos. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus 12. Eu quero mostrar algo para vocês. Hebreus 12, versículos número 6. Esse aqui é muito interessante, relacionado a filho e a bastardos. É um texto muito interessante. Olha como começa a categorizar filhos e bastardos, quem é filho de verdade e quem não é. Paulo diz: nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, só através de Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo. Veja o que diz Hebreus 12, do 6 em diante: porque o Senhor corrige, Hebreus 6, porque o Senhor, Hebreus 12, capítulo 12, versículo 6, Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Então alguns Deus recebe por filho, porque não é. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filho. E como éramos anteriormente? E aí tem um passo para o cristão saber se é filho ou se não é, justamente nisso. Quer prestar atenção se o cristão ele tá fazendo algo, se o cristão ele tem desobedecido ao Senhor, se o cristão tem falhado em sua comunhão, Deus vai açoitá-lo, porque o filho Deus açoita. Deus quer que ele seja santo, Deus quer que ele caminhe em integridade, e se ele aceita a correção do Senhor, ele vai ser taxado como filho. Se ele não aceita, o texto está dizendo, ele é bastardo. Por isso que a Bíblia diz, quando vier provação sobre vocês, glorifique ao Pai que está no céu, porque essas coisas estão acontecendo com nossos irmãos lá fora também. Então não admire quando a provação vier, porque é necessário para que nós possamos ser forjados e amadurecidos na presença de Deus. Eu vi uma coisa muito interessante, eu tenho que tentar lembrar o texto que eu vi,
Deus tem a mesma vida de vitória que teve. Deus tem a mesma vida de vitória para você que ele teve. Aí botaram lá vários autores: Estevão, Jó, Pedro, Paulo, né? Os fins que ele tiver. Aí o que Deus propõe é que é na morte, que é na vida, você viva para glorificar a Deus. Jó sofreu o que sofreu para a glória de Deus. Paulo sofreu o que sofreu para a glória de Deus. E nós vamos ser corrigidos pelo Senhor. E aí vai marcar a vida. Então antes nós não aceitávamos correção do Senhor. Nós não aceitávamos nada. Nós não ouvimos a palavra. Nós não seguíamos a santidade. Nós não orávamos. Nós não fazíamos nada. Nós éramos o que? Bastardo. Nós não éramos filhos. E aí Deus nos deu um grande amor de sermos chamados filhos de Deus. Quão grande amor tem nos dado o Senhor. E olha que coisa interessante. Aí você pergunta: pastor, como eu posso me tornar um filho de Deus? Somente pela fé. O texto de João capítulo 1 vai responder. Olha que interessante: ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto creram, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Veja bem, a todos quanto creram, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se deu o poder de ser feito filho, é porque não era filho. Então, como eu posso me tornar filho de Deus? Creia em Jesus, creia na loucura do Evangelho, creia na mensagem da cruz, chore pelos seus pecados, confesse os seus pecados, corra para Cristo e viva debaixo de Cristo, viva em Cristo, Cristo vive em você, esteja unido com Cristo, porque você vai ter certeza que você é filho de Deus, quanto mais unido você estiver com Cristo. A adoção nossa só é válida em Cristo. O amor de Deus só está em nós se nós estivermos em Cristo. Nada fora de Cristo é válido. E as pessoas às vezes pensam e acham estranha essa doutrina e falam assim: mas como é que pode? Deus olhou e a pessoa vai de qualquer jeito, o amor vai estar nela. Nada disso, ela tem que estar em Cristo. Se ela não estiver em Cristo, não tem salvação, não tem chamado, não tem justificação, não tem glorificação. Se a pessoa não está unida com Cristo, não tem nada disso. E a marca do Filho de Deus, quão grande amor tem nos concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, quando nós chegamos à presença de Deus. É muito interessante a parte que Jesus está pregando o Evangelho em Tiro e Sidom. E a Bíblia vai dizer que uma mulher cananeia saiu atrás de Jesus. Olha que coisa interessante que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia vai dizer que Jesus está indo pregando. Jesus vai pregar para quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus vai pregando para os judeus. Jesus está pregando e essa mulher vem atrás de Jesus gritando: mestre, a minha filha está enferma, cura. E ela vem gritando, E o discípulo falou: mestre, essa moça está há muito tempo gritando o Senhor, manda ela embora, por favor, faça alguma coisa, não deixe ela gritar. Jesus então olha para aquela mulher e vira assim: mulher, não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus está falando: eu vim para os filhos de Israel, eu não vim para os gentios. Mas aquela mulher persevera. Ou seja, como você pode se tornar um filho de Deus? Perseverando na fé. E ela disse assim: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Eu sou um cachorrinho, mas eu sou dependente da sua graça, sou dependente da sua misericórdia. Jesus diz assim: não viu Jesus tão fé em todo Israel? E fala: mulher, seja feita conforme a sua fé. Ela sai com a filha curada e com a salvação no seu coração. Então como você pode se tornar filho de Deus? Crendo que Jesus é o Filho de Deus vivo que morreu por você. Somente crendo. E por isso que Jesus falou: todo aquele que nele crê deu o poder de ser feito filho de Deus. Não tínhamos esse poder. Precisamos crer em Cristo para termos a adoção, para sermos adotados e fazermos parte de tudo isso que está sendo falado, desse grande amor, que é um amor eterno, que é um amor incondicional, que é um amor imutável de Deus para nós. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre a adoção. Esse texto é muito claro e muito específico. Claro que existem muitos outros textos que falam de adoção na Bíblia, mas não poderíamos tomar todos eles porque nos tomaria muito tempo. Mas Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4 diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filho. A fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai, que significa papai, paizinho. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, Deus nos adota em Cristo Jesus. Cristo pega a sua igreja e coloca ela sentada nos lugares celestiais para receber toda a herança que Cristo tem. Toda herança que Cristo tem, eu tenho. Toda herança que Cristo tem, você tem. E como nós temos isso apenas crendo na mensagem do Evangelho, apenas, ou seja, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, Deus esperou o tempo estar propício para as pessoas poderem entender esta mensagem, e a mensagem é que Ele nasceu sobre a carne, Deus encarnou, morreu naquela cruz, para poder comprar para Deus Pai um povo de todo tribo, língua e nação, ou seja, todos que vierem a crer em Jesus Cristo, serão contados como os filhos. Quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E aí João prossegue dizendo: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não nos conhece porque, nós já falamos disso várias vezes, porque o mundo não conheceu a Jesus. Jesus veio ao mundo. Eu vi algo, e não sei se eu já disse aqui, algo muito triste, que na Inglaterra, e aí saiu, graças a Deus, uma igreja na Inglaterra, ela se propôs a fazer jejum e oração para o povo da Inglaterra, porque saiu uma notícia que 80% dos ingleses, eles não acreditam que Jesus foi um homem que viveu na terra. Olha, isso é algo totalmente absurdo, porque não crer que Jesus é Deus é uma coisa, não crer que Jesus, não crer no Jesus da fé, o Cristo da fé, que é revelado como Deus nas Escrituras, é uma coisa. Agora, não acreditar no Jesus humano, a qual muitos historiadores citaram, é outra coisa. Mostra que o nível de cristianismo na Inglaterra está totalmente baixo, está totalmente falido. E aí eu vi hoje algo que me sensibilizou até, né? Para a gente ver como que o homem tem, por aumentar a iniquidade, o amor muito se esfriaria, e o homem tem se distanciado das verdades da Bíblia. Uma escola em Oklahoma, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu vi essa mensagem e me sensibilizou muito. Os homens iam trocar na escola os quadros, botar quadros tecnológicos, bonitos, com aparelhos digitais e tal. E quando os técnicos arrancaram a parede para poder tirar, no fundo daquela parede havia um quadro negro. E naquele quadro negro, era um quadro negro muito grande mesmo. Havia muitos deveres ali. E a data estava marcada de 1917. Ou seja, de 98 anos atrás. 100 anos atrás, vamos resumir. 100 anos atrás. E havia formas distintas de fazer matemática, que a diretora daquela escola sequer conhecia aquela forma de aplicação. E haviam fotos. O que me chamou a atenção era a foto dos humanos pintados naquele quadro. Sabe como eram as pessoas que estavam pintadas naquele quadro? Puritanos. E sabe o que estava escrito naquele quadro? Eu anotei a frase aqui. Estava escrito, olha o que estava escrito no quadro. Deixa eu achar aqui. Eu dedico minha mente, meu coração e minha vida ao meu Deus e uma nação indivisível com justiça para todos. Coisa linda, né? Extraordinária. 100 anos atrás, e nós podemos olhar quanto os Estados Unidos da América, a Inglaterra, os Estados Unidos da América se desviaram da presença do Senhor. Estava escrito no quadro, isso era lição de aula que estava sendo dada, e aquilo estava sendo dedicado ali às crianças, aquele quadro, o desenho dos puritanos ali naquele quadro, e aí a gente vê como o povo se afastou da presença de Deus. Mas o Senhor, Ele tem guardado para si um povo, Ele tem separado para si um povo, Ele tem guardado para si um povo específico, e eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para você poder ouvir esta mensagem, porque o Senhor tem querido guardar a sua vida, para que você entenda o Evangelho e guarde ele no seu coração. Olha que coisa interessante. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles amaram as trevas? Porque as suas obras eram má e não vieram para a luz para não se manifestar as suas obras. E por isso que o mundo não conhece a ele, e por isso que o mundo não conhece a nós.
O mundo não conhece a nós porque não conhece a Ele. O mundo nos persegue porque não conhece a nós. E nós seremos perseguidos como Ele foi perseguido. E é por isso que João está dizendo: não conheceram as boas obras dele, não conhecerão as nossas boas obras. E nós não seremos aceitos no mundo. Pelo contrário, seremos perseguidos, taxados como quadrado, maluco e tudo mais. Isso é o que mais vai acontecer, sobretudo nesses últimos tempos. Se você disser numa sociedade odierna que uma relação homoafetiva é errado, é pecado, você é machista, retrógrado, homofóbico, nazista, xiita, você é tudo isso daí. Então o mundo não nos conheceu. Agora veja o que João prossegue dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. E aí eu pergunto para vocês: o que havemos de ser? Chegou uns homens que queriam pegar Jesus. O tempo todo as pessoas queriam pegar Jesus em algumas pegadinhas. Vocês sabem, na Bíblia, os fariseus tentavam pegar Jesus, os saduceus tentavam pegar Jesus. E os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos. E aí é interessante que Jesus já bate 2 vezes nele. E por não acreditar em ressurreição dos mortos, eles proporam uma pegadinha para Jesus. E na pegadinha eles proporam assim: Jesus, havia uma mulher que tinha 7 maridos. Havia uma mulher que tinha um marido. E havia 7 irmãos. E essa mulher casou com o primeiro. O primeiro morreu, o segundo casou, porque em Israel é a lei do levirato: suscitar a descendência do irmão, dar ao irmão filho e descendência. Os filhos serão do primeiro marido. E morreu o segundo, e morreu o terceiro, e morreu o quarto. E eles prosseguiram dizendo, e assim cada um foi casando com aquela mulher, e todos casaram com ela. E aí eles disseram assim, eles não acreditavam em ressurreição, eles queriam pegar Jesus. Falou assim: e na ressurreição? Botando uma problemática, se tivesse ressurreição, como seria? Como seria a ressurreição? Quem ela ficaria? Com o primeiro, com o último, com o do meio? E Jesus falou assim: tolos, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, porque na ressurreição dos mortos não se casam nem se dão em casamento, mas nós seremos como os anjos. Olha que coisa maravilhosa que Jesus está nos ensinando. Nós seremos como os anjos. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, o que haveremos de ser? Seremos como os anjos. Teremos um corpo similar ao dos anjos, glorioso como dos anjos, maravilhoso como dos anjos, incorruptível como dos anjos. Então aí Jesus está nos ensinando. E João está dizendo: ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas vai chegar um dia que vai se manifestar. E toda a nossa dor vai acabar. E todo o nosso sofrimento vai acabar. Abra comigo 1 Coríntios 15, que fala justamente disso. 1 Coríntios 15, 49. Para fecharmos: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha que coisa interessante. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 Coríntios 15, 49. 1 Coríntios 15, 49, diz assim, 1 Coríntios 15, 49, todos acharam? E assim como trouxemos a imagem do terreno, isto é, de Adão, assim traremos também a imagem do celestial, isto é, de Cristo. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós que seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo está ensinando para nós, o que João está propondo em poucas palavras. Paulo está resumindo em um parágrafo mais extenso. João está propondo: seremos semelhante a Ele, e assim como é, o veremos. Ou seja, como nós vamos ser semelhante a Ele? Simplesmente, quando Jesus ele morre,
e ao terceiro dia ele ressuscita, e Maria Madalena vai até ali, e as Marias vão até ali. Quando elas vão tocar nele, Jesus diz assim: não me toques, porque eu ainda não fui glorificado. Ou seja, ele havia deixado a sua glória, como está em Filipenses capítulo de número 2, ele se esvaziou e se fez carne, mas agora ele disse em João 17: glorifica-me, Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse criado. E quando ele ressuscita um corpo carnal, mas quando ela vai tocar, ele diz assim: não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Ou seja, quando Jesus assume ao céu, a partir de falar com elas ali, ele entra na presença de Deus, e aquilo que era corruptível, seu corpo corruptível carnal, que ia ficar na sepultura e ia perecer, ele se revestiu de incorruptibilidade, e Deus deu ao Filho toda a glória que lhe era devida, porque ele morreu e foi digno de receber glória, honra, poder e domínio, e está glorificado ao lado do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. E aí quando João vê-lo em Apocalipse, ele tem olhos como chama de fogo, ele tem pés como latão reluzente, o seu corpo é glorioso, e João está dizendo assim: tal qual ele é, semelhantemente nós seremos. Ou seja, a nossa fadiga, o nosso cansaço, o nosso sofrimento, as nossas dores não serão nada comparado a essa glória que há de ser revelada. É isso que Paulo diz: o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo está dizendo: vai ser uma glória tão estupenda, tão maravilhosa, que tudo aquilo que você sofreu será nada comparado à glória que Deus vai dar aos seus filhos no céu. Bendito seja o nome do Senhor. E tal qual ele é, semelhantemente nós o seremos. E não só o seremos, mas o veremos. Bendito seja o nome do Senhor. O abraçaremos, estaremos para sempre com ele, sem divisão, sem fadiga, sem cansaço, sem fraqueza. Por isso que Paulo fala: eu anseio 1000 vezes mais estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Mas por causa de vós ainda padeço na carne, tribulações. E ele permanecia fazendo o Evangelho, para nós fecharmos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, qual a esperança? A esperança do verso anterior. A esperança da manifestação e da vinda de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4,16 vai dizer: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não espere aquilo que você vê, não espere aquilo que é material, não ponha a sua esperança em coisas materiais e carnais, mas que a sua esperança esteja no Deus invisível, naquele único que possui a imortalidade. No nosso Deus invisível seja a glória e a honra, nesse único Deus esteja toda a sua confiança, porque todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo. Ou seja, se você diariamente viver esperando na volta de Cristo, você vai viver, sabe o que? Diariamente santificando a sua vida. Você vai viver diariamente buscando esta santificação, buscando essa identificação com Cristo, buscando esta união de natureza com Cristo, porque eu não posso ser santo por mim mesmo, eu não posso ser santo pelas minhas próprias forças, eu não posso ser santo pelo meu próprio caminhar, pela minha própria escolha, mas eu posso ser santo se Cristo estiver habitando em mim. É por isso que Paulo diz que Ele deve habitar plenamente em nós, ou seja, devemos viver esta vida na fé em Jesus Cristo. Somente na fé em Jesus Cristo, somente na fé dele. Então, para fecharmos, devemos nos santificar. Apocalipse vai dizer: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quer sair, vai e se suje mais ainda. Quer se prostituir, vai e se prostitua mais ainda. Mas quem tem essa esperança, vai se santificar ainda mais. Quem tem essa esperança da volta de Jesus, de estar com Jesus, de amar Jesus, de ser glorificado com Jesus, vai buscar cada dia mais a santidade, vai se purificar ainda mais, vai se limpar ainda mais, vai se lavar ainda mais, vai cada vez mais amar a palavra, vai cada vez mais amar a oração, vai cada vez mais buscar ser puro como Ele é puro, porque quem tem essa esperança da volta de Jesus se santifica ainda mais, porque só os filhos esperam isso,
E aí João diz: com grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Se tem algum filho aqui, você deve buscar a santificação. Jesus disse: cedo eu venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, ele morreu para poder santificar para si uma igreja. Então o propósito da morte dele é nos santificar. O propósito dele é nos lavar, o propósito dele é nos limpar. E se temos essa esperança, nós vamos ser purificados. Para eu poder fechar, entenda uma coisa: o amor de Deus para um filho dele, se você tem certeza que é um filho de Deus, se você tem certeza que foi lavado, remido da cruz, o amor de Deus não muda. A união sua com Cristo é incondicional por causa do amor de Deus, mas o seu estado de comunhão com Deus é condicional. Ou seja, você pode ser um cristão totalmente derrotado e triste por não buscar a comunhão, porque Paulo chama, Romanos 12, ele chama os romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo não está falando de salvação, Paulo está falando de santificação. A salvação é um ato soberano de Deus, mas a santificação é responsabilidade do crente. E se você não buscar ser puro, você vai viver uma vida derrotada, de crente triste, cabisbaixo, sem fé, incrédulo, chorando pelos cantos, enquanto Cristo morreu para te dar vitória, vida de comunhão, vida de alegria, vida de adoração na presença dele. Jesus não morreu para você viver um crente murmurador, um crente reclamador, um crente nada vai bem. Jesus não. Jesus morreu para você ser vitorioso. E não estou falando vitória aqui material e financeira, eu estou falando vitória espiritual, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre todas as coisas. Paulo diz assim: nós sendo perseguidos, mas possuímos todas as coisas. Não era retórica, Paulo tinha tudo. Os governadores não podiam matar Paulo. Ele vencia governos, ele vencia reinos, ele passava em todos os lugares e a morte não pegava, ele sofria, mas ele dizia: nós temos tudo, porque temos Cristo e a vida eterna. E é isso que temos que ter, irmão. Jesus nos chama a uma comunhão. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem tem essa esperança da volta de Jesus, purifique-se ainda. É uma responsabilidade sua. A sua comunhão com Deus é uma responsabilidade sua, de colocar o relógio para despertar, de ser diligente com o seu horário, de jogar fora o videogame, de sair da televisão, jogá-la fora da... É uma responsabilidade sua. Se você se engana falando assim: Deus não quer que eu me santifique, eu estou aqui até Deus deixar, você está sendo enganado. É uma responsabilidade sua. A comunhão é uma responsabilidade sua. E aí vai determinar o tipo de cristão que você vai ser. Um cristão que murmura, reclama, ou um cristão vitorioso, cheio de alegria e de comunhão com Deus. Um cristão com a vida toda problemática, problemas em todos os lugares. Não estou dizendo que se você viver fiel você não vai ter problema, mas o problema é que aqueles que não vivem fiel, o problema está ali e sequer são resolvidos ou sequer descansa. A diferença é muito bem como lidar o problema, eles sempre virão, mas um crente que vive em comunhão, ele vence aquele problema não para, aquele problema não desespera, ele confia no Senhor de todo o seu coração. Agora aquele que não confia no Senhor, aquele que não tem comunhão, qualquer mínimo detalhe tira a paz, o sossego, a confiança dele. Tira tudo. Ele fica desnorteado, procurando alguém para ajudá-lo, procurando alguma coisa para se apoiar, enquanto ele deveria só se apoiar na sua comunhão com Cristo. Fica de pé nessa noite. Deixa eu louvar o nome do Senhor. Sabe como Gustavo vai falar algo para a gente? Pode orar? A comunhão. Com grande amor tem nos amado o Pai, de nos tornarmos filhos de Deus. Quem aqui acredita que é filho de Deus? A Bíblia diz assim: o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Há uma testificação no interior do cristão. E
Você tem a esperança da volta de Jesus? Se você tem essa esperança, você vai purificar a si mesmo. Busque o Senhor nessa noite e fale: Senhor, eu tenho essa esperança e eu quero me purificar mais, Senhor. E eu quero ter mais comunhão. E eu quero viver uma vida cristã vitoriosa na sua presença, Senhor Deus. Fale com o Senhor nessa noite. Fale com o teu Salvador nesta noite. Fale: Senhor, quão grande amor o Senhor nos deu. Quão grande amor o Senhor me deu naquela cruz. Eu não merecia ser amado por Ti, porque não havia obras em mim, não havia méritos em mim. Eu não merecia ser objeto do Seu amor, mas o Senhor me mostra esse grande amor e me concede a graça e a dádiva de me tornar Seu filho. Senhor Jesus, e agora eu quero, Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Diga isso para o Senhor nessa noite. Diga para Ele que você não tem vivido uma vida cristã vitoriosa e você gostaria de viver. Peça a Ele perdão por isso, porque Ele já conquistou tudo no Calvário para ti. Ele conquistou a autoridade para ti. Ele disse: eu vos dei poder e autoridade a pisar serpente e escorpião. Ele conquistou a alegria. Ele multiplicou o vinho naquelas bodas de Canaã. Ele deu o vinho do seu Espírito Santo e sem medida para cada cristão. Ele falou: fique e espere do alto, porque eu vou dar a vocês a alegria do Espírito. Ele conquistou tudo para nós. Tudo para nós. R.C. Sproul diz que quando chegarmos no céu, o pior não vai ser a vergonha das nossas falhas, mas o pior vai ser a vergonha daquilo que deixamos de fazer ou de experimentar que Deus adquiriu para nós. Tem um banquete aqui diante de nós. Tem uma mesa muito grande que Cristo preparou para a sua igreja, com o melhor alimento, com a melhor comida para nos fortalecer, mas nós estamos andando anêmicos, raquíticos, quase morrendo, enquanto Cristo preparou para nós um banquete para nos sustentar e nos fortalecer. O Espírito Santo de Deus está aqui, está dizendo: tome e coma dessa mesa. Tome e se aproprie das promessas que o Senhor te chamou para ser um crente de oração. O Senhor te chamou para ser um crente que ama a palavra. O Senhor te chamou para ser um crente vitorioso, porque nem a morte nem a vida vai te separar do amor de Jesus. Nem a tribulação, nada vai te separar desse amor. Você vai estar unido com Jesus, porque Ele morreu e te comprou para você estar unido com Ele. Busque a Ele com seu coração. Busque a Ele com a sua alma. Busque a Ele com a sua mente. Desprenda-se de tudo e busque a Jesus, o autor e consumador da sua salvação, da sua fé. Nós nunca vamos compreender. Nós nunca vamos compreender a grandeza desse amor. Nem que eu tivesse a língua de um querubim, eu não poderia explicar a grandeza. A imutabilidade não basta para explicar. A incondicionalidade não basta para explicar esse amor. A infinidade que esse amor compra para Deus, faz por nós na cruz, não pode explicar. Às vezes mas eu penso que o Espírito Santo de Deus desça aqui nessa noite e possa te revelar que amor é este, que Deus deu naquela cruz por você. Um amor que nos constrange todos os dias, porque nós olhamos e falamos: Jesus, o meu amor é tão imperfeito para o Senhor, mas o teu amor é perfeito para nós, e o teu amor não muda. Quanto imperfeito eu sou, e o Senhor permanece o mesmo. Isso nos constrange, nos leva a amor, nos leva a obediência, a gratidão e a obediência. Que o Espírito Santo de Deus revele a ti, que você possa ver quão grande este amor. O Senhor provou o seu amor para conosco, de ter Cristo Jesus morrendo por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Ei, meu irmão, ei, meu amado, não havia nada bom em você. Você era pecador e constantemente pecador, e o teu coração era mau, e Deus olhou para você e falou: eu vou salvá-lo. Agradeça a Deus por isso.
Não pense que tem algum mérito em você. Se você pensa que tem algum mérito em você, é porque você ainda não entendeu o Evangelho e a graça de Deus. Você precisa entender. Às vezes parece que ser um cristão, Esta obra não é fácil em meio. é de Jesus, o seu Salvador. É de Jesus, o seu Mestre. E agora Ele convoca você a olhar para este amor e a ver o que Ele te deu. Ele te deu o poder de ser chamado Filho de Deus e de desfrutar desse amor e de viver vitorioso e de viver santo e de viver na presença dEle. Se entregue para Às Ele. vezes parece Entregue para Ele. difícil. Fala, Jesus, eu me rendo. Não exemplo. Fala, Jesus, eu me rendo nos teus braços. Faz de mim o que tu quiseres, Jesus. Se renda para Ele. Fala, Jesus, tome os meus lábios. Jesus, tome os meus olhos. Jesus, tome as minhas mãos. Tome os meus passos. Tome o meu trabalho. Tome o meu estudo. Toma tudo, Jesus. Toma minha vida por completo. Não dê metade de ti para Ele. Não dê metade do teu coração. Não dê parte da sua vida. Dê tudo para Ele. Tudo para Jesus. Para Ele ser glorificado. Dê tudo para Ele. Alguém possa te enxergar. Eu quero que, mesmo sem palavras, eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Eu quero que, mesmo sem palavras, eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Declare, Senhor, eu quero brilhar por ti. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Eu quero que, mesmo sem palavras, eu fale do teu amor. Senhor, eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Bendito seja Deus. Venha, Jesus, aos nossos corações. Venha ao nosso coração. Toma os nossos corações. Toma nossas vidas. Toma, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e enche o vazio. Preenche com a tua graça. Preenche com a tua missão. Nos faz brilhar para o teu nome, para a tua glória, Senhor. Ilumina-nos com a tua luz, Senhor. Nós esperamos a tua vida ansiosamente. Nós esperamos a tua vida, Senhor. Maranata, vem, Senhor. Nós estamos aqui buscando santidade para podermos nos encontrar contigo. Estamos nos preparando para aquele grande encontro, para aquela grande boda, Jesus. Prepara-nos, Senhor, porque eu sei que tu estás, Senhor. Oh Deus querido, em nome de Jesus, por favor, vem. E tome
Toma daqui o seu ó Deus, em povo. nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, que nos santifica-nos para Ti. Tira aquilo que não te louva, aquilo que não te glorifica. Vem lavar, Senhor, vem purificar. Tira toda incredulidade que nos impede de te adorar. Tira tudo aquilo que é uma barreira para chegar a Deus. Uma barreira para te buscar, uma barreira para te adorar. Meu Deus, tira da nossa vida, Senhor Deus. Por favor, nos faz a nos entregar a Ti realmente, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coisa nenhuma. Pois ali o pranto dor não haverá, e nunca mais sofrer. A tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Aleluia, Jesus. Declara, vou orar. Vou orar e me preparar, anunciar. Jesus vai voltar, apressar. Ainda ao lar e esperar o dia chegar. Eu não sei, mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Aleluia. Deus, Senhor, com as suas palmas. Adore ao Senhor nessa noite.